Já pensou morar nos Estados Unidos, mas, para sair de casa e visitar qualquer outra cidade americana, ter que passar primeiro pelo Canadá? Pois é, eu sei que parece difícil de acreditar, mas existe uma cidade estadunidense onde as crianças cruzam fronteiras internacionais todos os dias só para ir à escola. Onde comprar leite no mercado mais próximo significa mostrar passaporte para um agente federal. Onde os moradores dirigem 40 quilômetros pelo território de outro país para chegar no resto dos Estados Unidos. E onde a ambulância mais rápida não é americana, é canadense. Mas de onde veio essa cidade curiosa que pertence a um país e ao mesmo tempo depende de outro? Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer Point Roberts, a cidade americana mais estranha do mundo, onde viver é literalmente uma questão internacional. Para entender Point Roberts, a gente precisa primeiro olhar para o tamanho da fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Ela é simplesmente a maior fronteira internacional do planeta, com quase 9.000 quilômetros de extensão. É tanta terra que, se você fosse percorrer tudo a pé, daria quase uma volta inteira no globo. Grande parte dessa linha foi traçada no século XIX, no paralelo 49. Um risco reto no mapa que deveria separar as terras britânicas das terras americanas. O detalhe é que naquela época não tinha GPS nem satélite, nada disso. A divisão foi feita com bússola, corda, papel e muita margem de erro. Foram colocados mais de 900 marcos de pedra para indicar o limite, mas ainda assim, o traçado deixou situações para lá de esquisitas. Tem lugar em que a linha passa bem no meio de um lago, cortando a água em dois. Em outros pontos, ela separa casas e até ruas inteiras. E claro, esse risco reto acabou criando esclaves, pedaços de território de um país presos do lado de fora, cercados pelo outro. Um exemplo famoso é o Northwest Angle, lá em Minnesota. E outro, ainda mais curioso, é justamente Point Roberts, na pontinha da península de Tsawwassen, colada em Vancouver. Quando perceberam que aquela ponta de terra tinha ficado abaixo do paralelo 49, os britânicos até tentaram negociar com os americanos. Pediram que cedessem o território para evitar dor de cabeça futura. Mas os Estados Unidos não aceitaram, e o mapa ficou como estava. Ou seja, os Estados Unidos acabaram ficando com um pedaço de terra totalmente isolado, sem conexão terrestre com o restante do país. Assim nasceu Point Roberts, uma comunidade que faz parte dos Estados Unidos, mas que você só consegue acessar passando pelo Canadá. Depois que a linha do Tratado de Oregon foi traçada, essa pontinha de terra passou a ser oficialmente dos Estados Unidos e acabou virando um lugar meio esquecido. Nos primeiros anos, quase ninguém queria viver nesse lugar isolado, e por muito tempo, só se via por ali os povos indígenas Coast Salish, que já habitavam a região bem antes da chegada de britânicos e americanos. O governo dos Estados Unidos chegou a declarar a área como reserva militar. Na prática, nunca estacionou um soldado por lá. O que existia eram praias desertas, mata fechada e uma fronteira quase sem fiscalização. E aí você já imagina o que aconteceu. O lugar acabou virando refúgio de gente que queria ficar longe da lei. No fim do século XIX, relatos falam de contrabandistas e foras da lei usando Point Roberts como esconderijo. Era fácil entrar e sair de barco, sem passar por autoridades. Uma terra esquecida, mas perfeita para quem vivia de atalhos. Essa fama voltou a aparecer algumas décadas depois, durante a Lei Seca nos Estados Unidos, de 1920 a 1933. Enquanto o consumo de bebidas alcoólicas estava proibido em território americano, o Canadá ainda tinha regiões onde a venda era legal. Como resultado, Point Roberts virou rota do famoso rum running, o contrabando de rum e outras bebidas. Barcos saíam de Vancouver carregados de garrafas, navegavam até a costa da cidade e dali o álcool entrava clandestinamente nos Estados Unidos. Com fiscalização mínima, era um prato cheio para quem queria ganhar dinheiro rápido.
Mas aos poucos os pioneiros honestos começaram a chegar. O primeiro colono permanente foi John Harris, em 1873, criando gado. Logo depois vieram pequenas vendinhas. E no fim do século XIX, companhias pesqueiras descobriram ali uma rota privilegiada de salmão. Foi nessa mesma época que chegaram os imigrantes islandeses. Por volta de 1904, quase metade da população local já tinha origem na Islândia. Vieram com o idioma, os costumes, a tradição pesqueira e ajudaram a dar forma a um vilarejo que começava aos poucos a ganhar estrutura. Aos poucos, o improviso deu lugar à permanência. No início do século XX, Point Roberts já tinha hotel, correio, armazém e até salão de baile, e em 1919, uma estrada finalmente ligou o povoado à fronteira com o Canadá, facilitando a chegada por terra. Antes disso, quase tudo era feito de barco. Ainda assim, o ritmo seguia o mesmo: calmo, isolado, discreto. E talvez tenha sido justamente esse sossego que, algumas décadas mais tarde, atraiu um novo público. Nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 50, famílias de Vancouver começaram a enxergar aquele canto americano como um refúgio de fim de semana. Construíram casas de veraneio, ocuparam as praias e transformaram o vilarejo em uma espécie de colônia de férias, onde se podia descansar num pedaço dos Estados Unidos sem sair do quintal canadense. Só que viver ali no dia a dia sempre teve suas particularidades. Afinal, estamos falando de um território americano separado do resto dos Estados Unidos. Morar nesse pedacinho isolado dos Estados Unidos não é como viver em qualquer outro lugar do país. As regras são americanas, mas tudo ao redor é canadense. A comunidade tem pouco mais de 1.000 habitantes. Segundo o censo mais recente, mais de 70% são aposentados, e não é difícil adivinhar o motivo, não é mesmo? A cidade em si é uma atração para quem procura silêncio, ar puro, mar calmo e imóveis mais baratos que em Vancouver, a maior cidade da costa oeste do Canadá. Só que a rotina ali é cheia de obstáculos. Para estudar, muitas crianças precisam sair de casa, cruzar a imigração canadense em Tsawwassen, atravessar 20 quilômetros pelo subúrbio de Vancouver, chegar à fronteira americana e só então voltar para os Estados Unidos. No fim do dia, refazem todo o percurso. 4 fronteiras em um único trajeto escolar. Não à toa, muitos pais preferem evitar isso e recorrem ao ensino em casa. Na saúde, a situação é parecida. Se alguém fica doente ou precisa de atendimento de emergência, não há hospital na região. O jeito é chamar uma ambulância que cruze 2 vezes a fronteira ou um helicóptero vindo direto de Bellingham, a cidade americana mais próxima. E até as compras do dia a dia são um desafio. O lugar tem um pequeno mercado e algumas lojas de conveniência, mas muitos produtos custam caro por causa da logística complicada. Por isso, muita gente atravessa a fronteira para comprar no Canadá, mesmo que, tecnicamente, precise declarar tudo na volta. É uma rotina onde o simples se torna complexo. E o mais curioso, muita gente gosta justamente disso, da paz, do isolamento, da sensação de estar num lugar onde o tempo corre devagar. Mas esse isolamento e calmaria também tem seu preço e às vezes caro demais. Se o Canadá fecha a porta, a vida ali praticamente congela. E de tempos em tempos, essa dependência cobra um preço alto. No início de 2025, o enclave voltou a sentir o peso da política. As relações entre Estados Unidos e Canadá entraram em atrito por causa de disputas comerciais. Vieram tarifas, declarações ríspidas e uma onda de sentimento nacionalista do lado canadense. Campanhas incentivavam consumidores a priorizarem produtos nacionais e a evitarem destinos americanos. Point Roberts, que sobrevive quase exclusivamente dos visitantes vindos do outro lado da fronteira, sentiu o impacto imediato. Cerca de 90% da clientela do comércio local vinha de cidades vizinhas do Canadá.
E de repente esse movimento desapareceu. Pequenos negócios viram o faturamento despencar. Algumas lojas chegaram a registrar queda de mais da metade em relação aos anos anteriores. Houve até casos de consumidores devolvendo mercadorias ao descobrir que teriam de pagar tarifas extras ao atravessar de volta. Muitos canadenses enviaram mensagens de apoio, mas deixaram claro que não voltariam enquanto durasse a guerra comercial. Para a comunidade, foi um baque duro. Os moradores sabiam que a briga vinha de gabinetes distantes, mas eram eles que pagavam a conta. Não é a primeira vez que Point Roberts sofre pelos humores da fronteira. Na pandemia, por exemplo, o enclave quase colapsou. Isso porque, com a fronteira fechada para viagens não essenciais, os moradores ficaram praticamente presos em casa. De repente, os canadenses, que representavam a maior parte dos visitantes e consumidores, deixaram de atravessar. As casas de veraneio ficaram vazias, os restaurantes sem clientes e o posto de gasolina sem fila. Para piorar, até quem morava lá enfrentava dificuldades absurdas. Crianças ficaram sem poder frequentar a escola em Blaine. Idosos não conseguiam fazer consultas médicas simples. E para resolver isso, foi preciso improvisar. O governo americano chegou a liberar um ferry emergencial, um barco que ligava o vilarejo ao porto de Bellingham 2 vezes por semana, só para levar gente ao continente americano. A sensação era de viver num experimento social, um enclave isolado do mundo, invisível até para os 2 países que o cercavam. Jornais chegaram a chamar o lugar de a cidade fantasma americana no Canadá. Quando a fronteira reabriu em 2021, veio o alívio, mas também a lembrança de que aquela comunidade depende quase integralmente de um detalhe: a boa vontade dos vizinhos. Não é apenas um pedaço esquecido dos Estados Unidos. É uma cidade que vive entre 2 nações, pegando emprestado um pouco de cada uma para sobreviver. E isso aparece tanto nos costumes quanto na própria paisagem. A ligação com o Canadá é inevitável. Vancouver, a grande metrópole da costa oeste, está a apenas 30 quilômetros de distância. Seattle, que é a cidade americana mais próxima, fica a mais de 200 quilômetros. Essa diferença de escala explica por que os laços com o Canadá são tão fortes. É muito mais prático atravessar a fronteira para resolver questões do dia a dia do que percorrer horas de estrada até Seattle. Não surpreende que muitos moradores trabalhem, estudem ou tenham família do outro lado. A cultura é híbrida, e isso se reflete até nas festas. No início de julho, quando os canadenses celebram o seu feriado nacional, basta esperar alguns dias para emendar com o 4 de julho americano. As bandeiras dos 2 países costumam aparecer lado a lado, hasteadas nos quintais ou em eventos comunitários. E essa mistura não fica só nos símbolos, ela aparece também na mesa. No churrasco de 4 de julho não faltam hambúrgueres e milho assado, mas os moradores costumam incluir pratos vindos do outro lado da fronteira. Salmão defumado da Colômbia Britânica, caranguejo fresco do Pacífico e tortas de frutas vermelhas feitas com blueberries locais entram no cardápio. Até a cena de cervejas artesanais, forte em Vancouver, ganhou espaço nos encontros comunitários de Point Roberts. O resultado é uma mesa que tem gosto de Estados Unidos, mas com tempero canadense. Até mesmo a infraestrutura básica chega do vizinho. A eletricidade e a água encanada são fornecidas pelo vizinho, porque seria muito caro individualizar e trazer tudo dos Estados Unidos. É um detalhe que reforça como Point Roberts vive na fronteira, não apenas no mapa, mas também na prática. Apesar de todos os desafios, quem mora ali garante que a recompensa compensa. E essa recompensa é a natureza. O enclave é cercado de áreas verdes e parques preservados. Os 4 cantos da península são ocupados por espaços públicos. No norte está o Monument Park, onde ainda se encontra o marco original da fronteira, traçada em 1846. Para os moradores, caminhar até aquele ponto é quase como tocar a história. No lado leste,
existe a Maple Beach, uma praia de areia clara, voltada para a Baía Boundary. No verão, a maré sobe devagar, o sol aquece a água e transforma a praia em uma espécie de banheira natural. Famílias inteiras aproveitam a maré cheia para nadar, e quando a água recua, dá para andar centenas de metros, mar adentro, catando conchas e pequenos caranguejos. É um cenário que mistura tranquilidade com diversão, especialmente para crianças. Mais ao sul fica o Lily Point, uma área de proteção ambiental que guarda falésias, bosques e trilhas. O lugar tem importância arqueológica e histórica, porque povos indígenas utilizavam a região como ponto de pesca muito antes da chegada dos colonos. Hoje é um dos recantos mais bonitos do enclave. As trilhas levam até uma praia isolada e silenciosa, perfeita para quem busca paz. No extremo sudoeste está o Lighthouse Park, que oferece vista para o mar aberto e se tornou ponto de observação de baleias. Durante os meses de maio a setembro, orcas e jubartes costumam cruzar a região. Com um pouco de sorte, é possível ver as caudas se erguendo sobre as águas. Esse contato com gigantes do oceano é algo que deixa marcas em quem vive ali. Não por acaso, muitos moradores relatam ter memórias de infância ligadas a esses avistamentos. A península também guarda outras surpresas. Existem ciclovias que contornam a costa, florestas densas que nunca foram derrubadas e até um trecho conhecido como Floresta Encantada, onde artistas locais espalharam esculturas e objetos curiosos entre as árvores. Os animais são presença constante. É comum ver cervos atravessando estradas secundárias, águias americanas caçando peixes na beira da praia e guaxinins rondando quintais durante a noite. Para muita gente, essa proximidade com a vida selvagem é um dos maiores privilégios de morar nesse pequeno ponto do mapa. O isolamento geográfico também criou uma vida comunitária intensa. Como a cidade é pequena, quase todos se conhecem. Existem clubes de jardinagem, grupos de caminhada, associações históricas, clubes de leitura e até grupos de rádio amador. E como não há mão de obra sobrando, é comum a mesma pessoa acumular várias funções. A vizinha que organiza a biblioteca pode ser também a motorista do ônibus escolar e ainda dar uma força na manutenção da escola local. Essa versatilidade é quase uma regra. Cada morador veste várias camisas para manter a cidade funcionando. Por tudo isso, muita gente descreve Point Roberts como um refúgio perfeito, seguro, silencioso, cercado por natureza e ao mesmo tempo conectado à vida urbana de Vancouver, que fica a poucos minutos dali. Um equilíbrio que poucos lugares do mundo conseguem oferecer. E talvez seja justamente isso que torne esse lugar tão fascinante. Agora a gente quer saber de você. Você moraria em um lugar assim, isolado, dependente de outro país, mas cercado por natureza e paz? Ou acha que viver num enclave seria uma loucura? Conta pra gente nos comentários. E se gostou da viagem, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no Belo Mundo, porque toda semana tem mais histórias curiosas do nosso planeta.